13h45. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando da audiência pública na Câmara do Rio, que debate o acesso da população a cannabis medicinal. A repórter Mariana Rosadas acompanhou as discussões. O debate foi realizado com a intenção de promover informação e fomentar acesso ao medicamento, a exemplo do que já acontece em outros municípios. A discussão também contemplou o fornecimento da medicação pelo Sistema Único de Saúde. Bom, nós já temos hoje no país várias cidades e também estados que já aprovaram programas de acesso à cannabis medicinal por uma demanda real, em especial de crianças, de famílias, mas hoje a cannabis já é uma realidade como tratamento, como terapia para diversas doenças. Então, o que a gente quer promover aqui na Câmara é uma forma de informar, a gente conhecer o que já está sendo feito. Cidades como Volta Redonda, que já aprovaram, nós temos o próprio Estado de São Paulo, que já aprovou uma lei. Então, teremos associações que são mães que cultivam com autorização da Justiça, teremos médicos, teremos autoridades, justamente para trazer aqui para a nossa Câmara de Vereadores uma base para debater o nosso projeto de lei que está aí pleiteando que a gente tenha esse acesso gratuito pelo SUS a medicamentos. E há pouco terminou a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira com o presidente da Fundação Parques e Jardins, Júlio Arthur Vilas Boas. Veja como foi. A reunião extraordinária aconteceu de maneira híbrida. O encontro contou com a presença de vereadores, do presidente da Fundação Parques e Jardins, Júlio Arthur Vilas Boas, e técnicos da Casa Legislativa. O objetivo da reunião foi fazer um levantamento da quantidade de áreas verdes adotadas atualmente na cidade e qual o custo destinado pela Prefeitura para a manutenção desses espaços. Os equipamentos das praças hoje são, na maioria das vezes, os únicos equipamentos que a população tem de lazer. E é claro que a população também não ajuda no sentido de preservar, né, de cuidar, de não degradar, de não destruir, mas o poder público tem a obrigação de prevenir acidentes, não só nos campos de grama sintética que se encontram deteriorados, como nas traves, balizas, enfim, o que tem, brinquedos que precisam ser cuidados, porque são crianças que utilizam, e isso pode trazer sérios problemas para a Prefeitura e para a população usuária desses espaços. O combate à obesidade infantil está de volta à pauta da Câmara do Rio. Confira alguns projetos que devem ir à votação na sessão desta terça-feira. Projeto que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas da capital do estado. Projeto que amplia o programa Rio Mais Seguro para as unidades de ensino da rede pública municipal. Projeto que proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas por discriminação e preconceito religioso e racial para cargos comissionados do município. Projeto que institui o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher. Projeto que estabelece que as casas de espetáculos deverão disponibilizar ingressos para pessoas com deficiência com menor custo. Projeto que prevê a instalação de detectores de metais nas entradas das unidades escolares do município. Acontece nesta terça-feira a reunião de instalação da comissão especial com finalidade de acompanhar, estudar, analisar e propor medidas de integração entre os modais da região metropolitana. O setor especializado em transportes da Fundação Getúlio Vargas sugere a unificação tarifária dos modais e que os passageiros possam utilizar vários meios de transporte com apenas um bilhete.
Leni é moradora de Copacabana, trabalha e estuda no centro da cidade. Se tivesse mais transporte, a gente poderia estudar mais, ter mais tempo e, como eu falei, descansar mais o físico, né? Porque o corpo descansado a gente consegue estudar, consegue produzir mais. Paula, nascida e criada na Baixada Fluminense, já ficou mais de 2 horas dentro de um mesmo vagão de trem. Já levei mais de 2 horas dentro do carro. Está atrasado, quebrado, não dão satisfação nenhuma ao consumidor, né, ao que compra o bilhete. O Rio de Janeiro é o centro de uma região que reúne 21 municípios e concentra cerca de 14 milhões de habitantes. Essas pessoas demandam a integração entre os meios de transporte. A reunião de instalação da comissão especial, com a finalidade de acompanhar, estudar, analisar e propor medidas de integração entre os modais da região metropolitana, acontece nesta terça-feira em ambiente virtual. Precisamos ver que a questão da mobilidade, da acessibilidade das pessoas na área de transporte precisa ser vista como um todo, né? Tanto do Rio, como da Baixada Fluminense, como do leste metropolitano, né? Que é Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, hoje até Maricá, né? Então verificar a constituição de um sistema de transporte com diversas modalidades que atenda às necessidades da população desse local. Para o diretor da FGV Transportes, o grande número de passageiros que se dirigem e se deslocam diariamente para o centro da cidade, oriundas das cidades da região metropolitana, seja para trabalhar, estudar, ir ao médico ou mesmo se divertir, deve ser considerado. Outro fator é a multiplicidade de gestores do sistema. O metrô, que circula exclusivamente no município do Rio de Janeiro, é gerido por empresa concessionária do governo do estado, assim como os trens urbanos e as barcas. Já os ônibus têm gestão dos consórcios de empresas por concessão do município, assim como o VLT também. O BRT, no momento, é administrado pela prefeitura através da empresa Mob Rio. O grande problema de qualquer cidade, no Rio de Janeiro não ia fugir disso, é o problema da integração física e tarifária, né? Já houve uma evolução grande com os bilhetes únicos, né, os vários tipos, mas ainda eu entendo que não esteja no mesmo nível de muitas cidades no exterior, na Ásia, na Europa, que utilizam todos os modos de transporte com um único acesso, né, um único ticket, um único valor. Isso é fundamental. E novas leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Confira quais são. Lei que inclui o Dia dos Anjos de Realengo no calendário oficial da cidade. Lei que dá o nome de Monsenhor Jonas Abib a um logradouro público no município. Lei que inclui o Festival Cultural Valhall no calendário oficial da cidade. E foi sancionada parcialmente a lei que institui ações de prevenção e combate ao assédio sexual e moral no esporte. Nesta terça-feira é comemorado o Dia do Gari. Várias atividades estão previstas para hoje em diferentes pontos da cidade. Na véspera, o presidente da Conlurb, Flávio Lopes, foi homenageado na Câmara do Rio com a medalha Pedro Ernesto. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Flávio Augusto da Silva Lopes, presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, é uma iniciativa do vereador Márcio Ribeiro. Flávio Lopes é o presidente atual da Conlurb e possui mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança em grandes empresas privadas. Iniciou sua carreira na Ambev em 2002. Com uma trajetória em gestão e administração, ele atuou em várias empresas importantes. Desde que assumiu a Conlurb em 2021, além de conseguir melhorar o índice padrão de limpeza em toda a cidade do Rio de Janeiro, Flávio melhorou as condições de trabalho dos garis. Importante para caramba a gente poder estar homenageando os servidores que se destacam
né, nas suas funções. O Flávio vem da iniciativa privada e hoje é presidente da Conlurb, uma das maiores companhias de limpeza do Brasil e talvez até do mundo, e faz um trabalho de excelência na cidade, melhorando cada vez mais, não só a parte de coleta, mas toda a parte que a Conlurb tem como sua função, como, por exemplo, poda de árvore e outras 1000 funções que tem a companhia. Então, hoje eu estar aqui sendo o vereador que está homenageando o Flávio, presidente da Conlurb, é motivo de muito orgulho e muita honra para mim. É uma homenagem muito importante, né? A maior homenagem que a gente tem na cidade, na Câmara dos Vereadores, é uma honra gigantesca. Ainda mais representando a Conlurb, né, uma empresa tão carioca, né, tão querida por todo mundo. E depois de 2 anos, quase 2 anos e meio, né, à frente da empresa, com tudo que a gente tem que se esforçar, abdicar de vida pessoal, né, vida particular, para a gente poder entregar. Então é um momento muito feliz. Há 28 anos eu faço parte dessa empresa, eu tenho só falar um negócio. Nós trabalhamos com lixo, mas somos um luxo. Obrigado, meu presidente Flávio. Bacana, né? E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.